Amém, glória a Deus, bom dia, graça e paz a todos os irmãos, irmãs, em nome de Jesus. Hoje, dia 22 de agosto de 2025, começando mais uma reunião de oração, mais uma reunião para louvarmos a Deus, para exaltarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, junto com os irmãos aqui, em nome de Jesus. É bom demais, né, gente? Eita, mais uma sexta-feira. Eu acho que essa é a penúltima, né? Do mês de agosto. É, né? É, porque a próxima é 29. É a penúltima do mês de agosto. O mês de agosto já está indo embora. O mês de agosto é o mês do bom gosto, né? Eu... Afinal de contas, eu nasci em agosto. Glória a Deus, Deus bom. É o mês que mais tem pessoas que nasceram. É impressionante. Todo dia alguém faz aniversário nesse mês. Oh, Deus bom, então vamos lá, nossa primeira oração desse dia. Senhor, meu Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, ó Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor, glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, meu Jesus amado, por tudo que tens feito em nossas vidas, por tantas bênçãos concedidas a nós, Senhor. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e nos ajude, Pai, a caminharmos firmemente, retamente em teus caminhos. Nos ensine, Senhor, a sermos como crianças, ó Pai. Confiarmos plenamente no Senhor, Pai, de todo o coração, confiarmos plenamente no Senhor, Pai amado. Não titubearmos, ó Deus, mas mantermos firmes a nossa fé, Senhor. Como como uma criança, sim, Pai amado. Que sejamos como crianças, como o Senhor diz na tua palavra, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos dá sabedoria. Oh, Senhor, só temos a agradecer e te louvar, Pai amado, por tudo, por todas as bênçãos, por tanto amor por nós, Senhor. Mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, cheios de defeitos, Senhor, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos criou, o Senhor nos conhece, Pai. E queremos cada dia mais e mais poder estar mais próximos do Senhor, obedecemos os teus mandamentos, obedecemos a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude cada dia mais, Pai. Essa é a minha oração nesta manhã, primeira oração desta manhã neste grupo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Evandro. Glória a Amém. Deus, glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre essa passagem que está em Lucas 18, 15 a 17, quando Jesus acolhe as crianças, né? Devemos ser como crianças, ter esse acolhimento com as pessoas, né? Deixar que o Espírito Santo direcione nossas vidas, porque quando a gente deixa o Espírito Santo agir, tudo se esclarece, né? Tudo se esclarece. E Jesus recebeu as crianças com alegria, mesmo quando os discípulos queriam afastá-las, né? Então, nossa segunda oração vai ser sobre isso, sobre acolhimento, que tenhamos um coração de acolher as pessoas, né? De olharmos o outro como Deus nos olha, com amor, com ternura, com compaixão. Então, nossa primeira oração de hoje, nossa segunda oração de hoje, vamos orar com você, Bonde, para termos esse acolhimento, né, esse coração que abraça, que acolhe, em nome de Jesus. Vamos lá, meu irmão. Amém. É isso que nós estamos procurando, né? Desde o primeiro Isso, MOP. isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos mais uma vez nesta manhã. Gratos, ó Deus, pelo teu cuidado. Gratos pela tua presença, tua graça sobre nós. Gratos por termos essa consciência de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso tudo, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Salvador, nosso Consolador, o nosso tudo.
E, ó Deus, nós queremos realmente dedicar a nossa vida a espelhar o que Jesus, teu filho, fez aqui neste mundo, que é acolher, abraçar, estar junto, gastar tempo, ter essa comunhão gostosa, ó Pai, entre irmãos e onde estivermos, ó Pai, para sermos realmente agradáveis aonde estivermos, amarmos as pessoas, independente das condições ou circunstâncias. Como isso é difícil, principalmente para aqueles que não nos agradam, aqueles que nós ah, não temos afinidade, ou que tenham pisado no nosso calo, né? Mas, Senhor, ajuda-nos. Não queremos ser ignorantes nesse sentido, de amar as pessoas, ó Deus. Nós precisamos amar as pessoas. Então, ajuda-nos nisso. Sabemos que somos falhos, ó Deus, mas com o Senhor, com a tua presença, com o teu cuidado, nós podemos e devemos, ó Deus, ter esse aconchego com as pessoas, mesmo nas nossas diferenças, nas nossas controvérsias, nos nossos gostos diferentes. Ó Deus, ajuda-nos. Como irmãos na fé, então, ó Pai, ajuda-nos a estarmos juntos, nos achegarmos uns aos outros e a nos achegarmos ao Senhor. Dá-nos essa empatia, dá-nos essa condição, ó Deus. Em muitas situações é difícil, mas com a tua presença, com o teu toque em nós, isso é possível. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos essa mente de Cristo. E que realmente possamos nos doar para a tua obra, fazendo com o Senhor aquilo que o Senhor quer, obedecendo a tua voz, ó Deus. Desentope os nossos ouvidos, ó Deus, os nossos olhos também, para que nós possamos ouvir, possamos ver e possamos nos posicionar em abençoar as pessoas, ó Deus, sendo generosos e sendo, ó Deus, amigos, trazendo amizade, ó Deus, naquilo que é possível dentro das nossas condições humanas mesmo, ó Deus. E ajuda-nos, dá-nos fortaleza nesse sentido. Já te agradecemos por esse grupo tão legal que nos reunimos aqui todas as manhãs, a maioria se reúne todos os dias, que essa alegria dessa comunhão possa contagiar outros, muitos outros, para estarem conosco aqui também. E bendizermos o Senhor, colocarmos as nossas necessidades eh, faladas ao Senhor e em tudo te bendizer, te agradecer e glorificar o teu nome em todas as situações, para honrarmos e bendizermos o Senhor. Essa é a nossa oração, já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, 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 isso Amém. mesmo. Amém. Então, a nossa primeira palavra hoje foi acolhimento, né? A segunda palavra, exemplo. Jesus usou as crianças como modelo para os adultos, destacando a importância da humildade, né? As crianças são humildes, a importância da confiança, a ausência de orgulho, né? Então, as crianças são assim. Jesus, ele ama as crianças por sua pureza, sinceridade, confiança. E então ele usou, né? Ele usa a criança como exemplo para nós. Então, pastor Alain, você pode fazer essa oração agora, pastor? Vamos orar com o pastor Alain, né? Para que sejamos exemplo para o próximo, para as pessoas, né? Assim como Jesus usou as crianças, que a gente seja esse exemplo também de pureza, de um coração confiante, de fé, né? Porque, afinal de contas, Jesus nos salvou, estamos aqui para iluminar essa terra, né, pastor? Vamos É. lá.
Senhor querido, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai amado, querido do nosso coração, amado da nossa alma, aquele que preenche o nosso ser, que unge a nossa alma, que nos liberta do maligno, do dia mal, das pessoas más, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que não tem dúvidas, não tem sombra de variação, não varia, porque nós somos assim ou assado, não muda, o Senhor não muda. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor não muda. E o Senhor nos ensina tanto na Tua palavra, tantas coisas. E nós aprendemos com Jesus que as crianças são o maior exemplo, e são mesmo. Quando eu dou uma balinha para a criança, ela parece que ganhou o mundo, uma balinha. E ela fica ali esperando, é uma lição para mim. Obrigado pelas crianças da nossa igreja, obrigado pelas crianças dessa cidade, desse país, obrigado pelas crianças das nações, que são a mesma coisa na Inglaterra, na Alemanha, aqui no Brasil e em todos os países, na África, elas são a mesma coisa, elas são o exemplo para nós, são o exemplo vivo da pessoa de Jesus, e aí a gente vai crescendo, e elas vão crescendo e vão perdendo essa pureza, essa simplicidade, começam a não querer isso, não querer aquilo, julgar, e hoje em dia, mais precocemente, por nossa culpa, dos adultos, porque não seguimos a Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a aprendermos todos com as criancinhas. E, Senhor, unge o coraçãozinho de todas elas a partir da nossa igreja, para que elas já cresçam temendo a Deus, orando, buscando, falando a verdade, não se desviando, buscando, Senhor, uma vida de humildade. É tão difícil, como eu sei em mim mesmo, tanto que é difícil, Senhor, em situações que queremos prevalecer. Ajuda-nos, Senhor, a ser como crianças, para que descubramos a cada dia o reino de Deus. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor. Mano, me permita, eu Amém. quero só pedir uma Amém. oração, porque eu tenho que sair agora mesmo, logo Sim, depois da reunião. Eu tenho sim. uma audiência com o juiz aí, porque Ah, aquela sim. moça que trabalhava aqui conosco nos levou na justiça, que é R$ 80.000 porque trabalhou aqui. Um Meu absurdo, Deus. isso não é assim. Né? Aí amanhã é audiência, é brincadeira, estou até rindo desse trem, orando direto. Então, orem, por favor, e para suas vidas também, não para que eu ganhe nada, nem que ela Amém, ganhe, para que a justiça apareça na boca do juiz, na boca dos advogados, e tenha amém, algo do céu lá, porque isso é do inferno, não existe um trem desse. Então, por favor, não orem para que eu ganhe nada, orem para que a justiça seja feita. Obrigado, amém. viu? Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Então, vamos aproveitar agora esse momento, Cirlei, e você fazer essa oração em nome de Jesus. Bom, Cirlei? Ok. Pai, nós te louvamos, te glorificamos como supremo e absoluto juiz, aquele que julga com equidade, com justiça, com retidão, porque a justiça deste mundo, papai, a justiça dos homens, muitas vezes são tortas, muitas vezes são tendenciosas as suas decisões. Pai, nós precisamos nos espelhar no Senhor, justo juiz, porque este mundo caído, papai, esse mundo caótico, esse mundo onde há tendências tão vertiginosas
tão velozes para um lado, para outro, papai. Precisamos sim, papai, dessa referência que é o Senhor, justo juiz. Pai, eu te peço uma bênção especial para a justiça, o poder judiciário no mundo, especialmente no Brasil, Senhor Deus, onde nós crescemos tanto, tanto, papai. Me lembro agora, papai, uma vez que alguém me disse que a esperança deste mundo, dessa pessoa, em primeiro lugar, era do Senhor Deus, e segundo, da justiça. E hoje, papai, nos envergonha a, as tendências do judiciário, Deus. Claro, existem spots bons, magistrados bons, justos, verdadeiros. Então, papai, a esperança nesta terra de ver os direitos acolhidos, a liberdade respeitada, repousa sobre a justiça, papai. E nós temos visto ultimamente, papai, que não tem acontecido isso. E particularmente pedimos ao Pai, para o pastor Alain, nesse processo que está aberto contra ele, que prevaleça a justiça como ele pediu. Que nem ele ganhe, ou que a autora ganhe, mas que a justiça seja exposta, que a verdade seja exposta através de quem o Senhor tocar. A decisão que for proferida seja aquela que retrate e represente a verdade, por quem quer que seja, e que o seu nome seja honrado. Amém. Ô papai, que o pastor Alain, nessa audiência, se lhe for permitido falar, que ele abra a boca e diga que o Espírito Santo colocar na boca dele. E que teu Espírito, a tua graça, a tua misericórdia, papai, o Espírito Santo esteja naquela sala de audiências e que haja um temor reverencial ali, um temor que todos que estiverem aí possam sentir. Esse é o meu pedido, papai, para a tua glória e honra do teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Amém. Beleza. Glória a Deus. Amém. Isso aí, né? A gente tem que confiar no Senhor, é isso mesmo. Bom, nós vamos agora para uma outra palavra, que é bênção. Bênção. Jesus orou pelas crianças e as abençoou, mostrando seu cuidado, seu amor por elas, né? E ontem eu comentei a respeito de um menino lá da Escola da Vida, no projeto que eu sou voluntário, às quartas-feiras. Chegou um menino novato lá e aí chegou o momento de pegar as Bíblias, né? Lá tem um armário assim, fica cheio de Bíblias. Aí falou assim, então agora vamos pegar as Bíblias que nós vamos ler, tal, tal. Aí o menino falou assim, ô tio, o que é Bíblia? Eu falei, é a palavra de Deus, é um livro. Aí peguei o livro assim, né? Lá, os livros são pequenininhos. Peguei um livro assim e dei a ele, né? Aí ele pegou assim, olhou, ficou olhando assim. Eu falei, abre aí, ó. Tá vendo aqui? Tem dois testamentos aqui. Tem o Velho Testamento, depois o tio vai explicar melhor para você. E tem um Novo. A gente vai ler no Novo, a gente vai ler em Lucas e tal e tal. Fui explicando para ele com aquela carinha assim. Sabe quando você não sabe o que que é e fica aquela carinha assim, cheia de interrogação, né? Aí, o que que a gente faz com isso? Eu falei, o livro é a palavra de Deus. Tudo que você quer para você viver bem aqui na Terra, fazer o bem, tudo está aqui. Deus ensina tudo a gente. Aí ele ficou olhando os outros meninos, abrindo a Bíblia, né? Aí chegou o momento de ler, os meninos lendo, e ele olhava para cada um assim. E eu pensei, meu Deus, olha isso. A gente está aqui em Uberlândia, no Brasil, a gente pensa assim, todo mundo já sabe da Bíblia, né? Porque nós somos um país cristão, todo mundo conhece. Aí chega um menino de 9 anos e fala: o que que é isso? Olha o tanto que a gente ainda tem que fazer, né, gente? Imagina nesses lugares aí que, meu Deus, eu fiquei assim olhando aquilo, eu falei: Deus, eu ainda tenho muito que fazer. A gente já tem muito que fazer. Então é isso, né? Nós temos que abençoar esses pequenos, né?
E mesmo adultos, como uma irmãzinha lá comentou, que o pai dela, né, quando ela se converteu, o pai dela não sabia nada, ela não foi ensinada nada sobre Bíblia. E o pai dela, quando ela começou a falar, o pai dela falava assim, mas como assim? E ela já adulta, né? Então ela comentando comigo, falou assim, isso tem muito, tio Evandro, tem muito aí. A gente que não sabe, então nós temos que fazer essa obra mesmo, né, gente? E ela é urgente, né? Jesus está às portas. Então nós vamos orar por bênção, para que Deus abençoe as crianças, além das crianças, abençoe também os adultos que não conhecem a palavra, que não conhecem o Senhor, não é? Então, vou pedir você, Saulo, meu irmão Saulo, que ore, né, para que a gente seja bênção na vida do outro, que a gente fale do amor de Deus, que a gente ensine as pessoas que ainda não conhecem esse caminho a caminhar nesse caminho que Deus tem para cada um. Amém? Amém, Evandro. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã gostosa, uma manhã maravilhosa, fresquinha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos ensina, Senhor. O Senhor nos deu uma igreja que nós temos aprendido muitas coisas. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é é a nossa esperança. O Senhor é que guia nossos passos. O Senhor é o nosso, como é que eu falo assim? O Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor, o Senhor é tudo na nossa vida. Quando deitamos, quando levantamos, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas amizades, no nosso caminhar. Senhor, obrigado. E, Senhor, obrigado pelas nossas crianças. E nos ajude a caminhar no sentido de dar exemplo para nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, a nossa comunidade. Senhor, como é maravilhoso a nossa comunidade, é tanto de crianças que tem, os professores como o Evandro, pastor, que tem conduzido, Senhor. Como somos gratos por isso. Mas, Senhor, tem tanta gente que não conhece a Tua palavra. Tem tantas crianças, como o Evandro falou, tantas famílias destroçadas, e as crianças crescem tronchas, crescem sem saber, sem esse conhecimento. Por isso, Senhor, nos ajude para que o nosso caminhar seja um caminhar de exemplo, para que as pessoas possam ver em nós, que nós possamos resplandecer o Teu Espírito, que nosso caminhar possa ser uma vida de exemplo. Obrigado, Senhor, pela vida do Evandro. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amém. Saulo. Glória a Deus. É isso. Então, vamos mais adiante, né? Reino dos céus. Jesus declarou que o reino dos céus pertence àqueles que se assemelham às crianças, enfatizando a pureza, a simplicidade de seus corações, que possamos levar até essas crianças, mesmo os adultos, porque para Deus, né, são crianças, né, que a gente tem que levar a mensagem salvadora a todos, para que elas aprendam do Senhor. Então, Carlinha, você pode fazer essa oração, Carlinha? Orar com a Carlinha, para que o reino do céu seja levado a todos que precisam ouvir do Senhor, que precisam aprender do Senhor. Pode orar, Oh, Carlinha? posso. Então, vamos lá, minha irmã. Como é que tá a Águida aí? Tá Amém. bem? Tá mamando. Amém. É isso aí. Então, vamos lá com você, minha irmã, em nome de Jesus. O reino do céu seja levado a todos, né? Porque o reino do céu pertence àqueles que se assemelham às crianças. Vamos lá, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mesmo para o seu reino. Obrigada porque todos nós ouvimos e estamos aqui. E eu oro para aqueles que não conhecem mesmo ainda o Senhor, é, que precisam desse presente. O Senhor é o melhor que nós temos, Pai. Então, no que depender de nós, no nosso dia a dia, que a gente consiga testificar e testemunhar do Senhor e trazer muitas pessoas mais para o seu reino, Pai. Para que conheçam o Senhor, para que conheçam o seu filho, né? O sacrifício que ele fez por nós. Então, eu oro por isso, Senhor, para que depender de nós, que todos ao nosso redor ouçam sobre o Senhor e vejam o Senhor em nós, Pai. Sim, também oro para que o nosso coração seja como o das crianças, puro, simples, que conheça a Ti pelo que o Senhor é, que confie em Ti. Oro por isso também por nós, Pai, para que a gente se torne igual aos pequeninos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Carlinhos. Glória a Deus. Amém. 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 Então, tem algumas características das crianças que Jesus valoriza, né? Uma delas é a pureza. Pureza. Crianças tendem a ter uma visão mais pura e inocente do mundo, não é? Sem a maldade, o julgamento dos adultos. É como o pastor Alan estava orando, né? Vai crescendo e vai perdendo essa pureza, né? Esse olhar. E então, é, a outra é a sinceridade. Elas costumam ser mais transparentes em suas emoções e sentimentos. A outra é confiança. As crianças depositam confiança em seus pais ou quem está ali cuidando delas, assim como Jesus deseja que os adultos confiem nele. A outra palavra é simplicidade. Elas não se preocupam com aparências, elas, elas não ficam buscando poder, né? Mas vivem o momento presente com alegria. Então, a gente que trabalha com criança, a gente observa muito isso. Tem um menininho lá no projeto, ele tem 8 anos. Então, assim, ele me adotou, né? Ele me vê, já chega, já me abraça e fica ali do meu lado. Aí ele fala assim: senta, tio. Eu falo: daqui a pouco o tio senta. Ele já vai, pega a cadeira e põe atrás de mim. Oh, meu Deus, é muito lindo isso, né, gente? É muito lindo. Então, vou escolher aqui 4 irmãos. Primeira, Lena, você pode fazer essa oração, Lena? Vamos orar pela pureza, que a gente tem esse coração puro, esse coração de criança, de verdade. A segunda irmã que eu vou pedir para orar, eu vou pedir a Kátia, viu, Kátia? Depois, logo depois da Lena. Você pode orar, né, Lena? Dá um ok. Oi. Oi, tô aqui. Ah, beleza. A Kátia, orar pela sinceridade, viu, Kátia? Sinceridade. Depois, ok, Kátia? Tilaécio vai orar por confiança, né? Ok. Tá bom? Tilaécio, confiança. E aí a Leila vai orar por simplicidade. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, começando com a Lena. Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais um dia nessa manhã, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, pelo ar, Senhor, que respiramos, Deus, que enche os nossos pulmões, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse sol lindo que brilha hoje. Louvado seja o teu nome. E obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou para nós o exemplo, Deus, das crianças, Senhor, das quais é o reino dos céus, Senhor. E o Senhor Jesus as chamou para perto, colocou elas junto ao colo e ensinou os discípulos que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino.
Então, Senhor, essa característica da pureza da criança nos ensina muito, Senhor. E eu me lembrei agora do Joaquim, meu netinho, que foi aniversário dele, e eu montei uma cesta de café para ele muito boa, comprei frutas e coisinhas de criança e caprichei mesmo. E ele passou uma mensagem tão linda falando assim: vovó, muito obrigada, porque você fez uma cesta linda, mas você gastou muito dinheiro, vovó. Da próxima vez não gasta muito dinheiro, não. E aquilo me deixou tão emocionada, porque o coração é puro. Para ele, aquilo ali era muito dinheiro e que não queria que a vovó gastasse. E isso me comoveu e me ensinou, Senhor, porque na maioria das vezes, Senhor, nós não temos esse coração, Pai, puro, de preocupar que talvez está sendo pesado para o outro, Senhor. Então, nos dê, Pai, principalmente, Senhor, para nós que estamos aqui todas as manhãs, buscando no Senhor, para nossa comunidade, Senhor, que tem crescido juntos, Senhor. Nos dá esse coração puro, Senhor, que não tem malícia, Senhor, que não tem rancor, Pai. Que perdoa mesmo quando nós zangamos, né? Eu zango com eles, meus netinhos, e daí um pouquinho eles estão no meu colo, Senhor, me beijando e falando que me ama, Senhor. Que sejamos assim com o Senhor, Pai, com o Senhor nosso Pai maravilhoso, Senhor, com o nosso coração puro, Senhor, para a gente poder amá-lo cada dia mais, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, seja pura também para o outro, Pai, que está com a gente todos os dias, Senhor, para que as nossas ações falem muito mais, Senhor, do que as nossas atitudes, Senhor, que as nossas ações falem muito mais, Senhor, do que as nossas palavras, Pai. Então, nos dá o coração, Pai, puro de uma criança, Senhor, e também, Senhor, clamo por essas crianças nossas, Senhor, que a pureza permaneça nelas, Senhor, nesse mundo corrompido, onde as redes sociais têm levado essas crianças, Senhor, a fazerem coisas que não é a hora, Pai. Então, permita, Senhor, permita que elas continuem puras, Senhor, com esse coração que o Senhor fez, Pai. E assim eu oro em teu nome. Amém. 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 Vamos lá com a irmã Kátia. Sinceridade. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Eu quero te agradecer, Jesus, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de aprender com o Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de aprender e de mudar, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Porque nessa manhã, Pai, o Senhor está falando conosco, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de sermos mais verdadeiros, ó Pai, sinceros, ó Pai, na Tua presença. Aprender, Pai, com o Senhor, Pai, que é manso e humilde de coração, Jesus. Nós queremos aprender, Senhor, ser verdadeiros com o Senhor, Pai. Nós queremos ser aqueles, ó Pai, que tem um coração, Senhor, verdadeiro, sincero, Pai, como de uma criança, Pai, na Tua presença, Senhor. Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que traz, Senhor, maldade, que traz, Senhor, aquilo que não é puro, que não é verdadeiro, Senhor, do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nesse dia, Senhor, a caminhar, Senhor, e aprender, Senhor, a limpar o nosso coração na Tua presença como uma criança, Jesus. Limpar o nosso coração, Senhor, deixar o nosso coração limpo, Senhor. Senhor, e enchermos, ó Pai, da Tua verdade, Pai, que é a Tua palavra, Pai, nos ensina dessa forma, Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque nosso coração é enganoso, Jesus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Senhor, para a gente ter um coração, Senhor, verdadeiro, sincero, Pai, como de uma criança, nós precisamos do Senhor todos os dias, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda cada um de nós, ó Pai, que está aqui nessa manhã, Senhor, reunidos, orando, Pai, pedindo ao Senhor, Pai. Senhor, nos ajude dessa forma, Senhor. Senhor, nos ajude também as nossas crianças, ó Pai, a permanecer com esse coração sincero, Pai. Encher, Pai, das coisas do céu, aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, Pai. Nos ajuda dessa forma também, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade nessa manhã, Senhor, de mudar,
de ser melhores, ó Pai, e de servir ao Senhor dessa forma com o nosso coração sincero e verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Pai. Glória a Deus. Amém. Tilaércio, agora confiança. Amém, Senhor Deus. Ô, Pai, obrigado sim, Senhor. Primeiramente, porque podemos confiar na Tua palavra que está sendo dita e lançada a ensinar um pouco mais as nossas vidas, como a irmã Kátia disse aí, daquilo que o Senhor fala hoje conosco cedo, Pai. O Pai cuidando das nossas vidas. E o Senhor é soberano, né? E podemos confiar na Tua palavra, porque é a única coisa viva que prevaleceu e prevalece e prevalecerá por toda a eternidade a Tua palavra, pois tudo vai passar, mas a Tua palavra vai continuar, vai permanecer. E assim, ó Pai, essa confiança que tantas crianças precisam e desejam ver nos adultos, nos pais, a confiança de ter uma vida segura, de confiar, ó Pai, que elas dependem do pai, da mãe, do responsável, e que elas têm essa soberania sobre elas, e elas sabem descansar nisso, Pai, nesse confiar. São crianças que têm os seus detalhes, que já cedo começam também, mas, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, que sejamos assim também, confiar no nosso Pai celestial, nosso Pai do céu, Papai do céu, amado. Abba, Pai, ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática essa confiança de um filho, de uma criança que tem dentro da sua casa, quando não tem algo diferente que tanto aterroriza a sua alma, o seu coração, mas quando tem um pai que cuida, que uma mãe que zela, que sejamos assim, ó Pai, com o Senhor também, confiando todos os dias que os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas também, ó Pai, uma coisa muito simples que a gente tem é que aquela história, aquela de atravessar a rua, um filho do lado de um pai ou de uma mãe, é estender a mão para o pai ou para a mãe para não correr risco de vida. Assim sejamos o Senhor nesse dia, nessa manhã. Estendemos a mão para o Senhor, porque a tua mão está estendida sobre nós. A tua palavra nos garante isso, que o Senhor estende a tua destra sobre a nossa vida. Então, que não sejamos, ó Pai, um filho que não dependa do Senhor, que nós precisamos depender do Senhor, e isso é confiar. Então, Pai, que o Senhor nos dê a tua mão, sim, para irmos onde precisar hoje, e que sejamos, Pai, essa confiança na vida dessas crianças aqui nessa igreja, do Sábado Luz, em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, Leila, simplicidade, minha irmã. Vamos lá. Amém. Amém. Paizinho, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão com os irmãos e com o Senhor. E a sua graça e a sua misericórdia foi renovada sobre a nossa vida, Pai. Te louvo, Deus, por cada irmão que está aqui nessa manhã, que buscou como prioridade, como o Sirlei sempre fez, a primícia, ó Deus, de estarmos às primeiras horas ao acordarmos diante do Senhor. Pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, nossas fraquezas, muitas vezes. E, ó Deus, clamar, sim, Deus, que o Senhor nos sustente, nos fortaleça em todo o tempo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor diariamente para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para nos revelar o que fazer e o que não fazer, o que falar e o que não falar. Pai querido, e na tua palavra está escrito que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. E isso foi o próprio Jesus que ensinou aos seus discípulos
quando saíssem para pregar a tua palavra, para ir por todo mundo e para ir, inclusive, para o meio de lobos. Então, Senhor, nos dê essa simplicidade, nos dê essa prudência também, Senhor, para continuar a caminhada. Nós não precisamos ser arrogantes, nós não precisamos ser audaciosos, mas nós precisamos ser simples e prudentes, ó Deus. Então, nesta manhã que nós aprendamos com a lição que o Senhor nos ensina na tua palavra, para trazer essa simplicidade. E não, o Senhor, na verdade, não precisa de advogado, o Senhor precisa de testemunhas, e que nós sejamos essas testemunhas, mostrando ao Senhor a simplicidade do Senhor quando andou sobre essa terra, e que nós também andemos assim, simples como o Senhor foi simples nessa terra. Então, Pai, que nós possamos refletir por onde quer que nós estejamos, andamos, falamos, essa simplicidade do Senhor. O desejo do meu coração que nessa manhã todos nós aprendamos com a sua palavra, com o seu exemplo, como várias coisas foram faladas aqui, Pai querido, e como é interessante o exemplo que a Lena trouxe do seu netinho, Pai, a preocupação, mas a simplicidade dele. Ele quis dizer, vovó, podia ser simplesinho e baratinho, que ia alcançar meu coração simples, humilde, oh Deus, e que nós sejamos assim, como a tua palavra diz, voltemos os nossos olhos para a simplicidade, a inocência, a ingenuidade muitas vezes, a humildade, para que sejamos simples como Jesus é simples. E não, como o pastor Alan fala, a gente não precisa florear e nem encher linguiça, mas a gente precisa realmente ser objetivos na nossa simplicidade e mostrar o evangelho com essa simplicidade, Pai. Eu desejo do meu coração nessa manhã, para mim e para os meus irmãos. Eu oro agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, Leila. Amém. Amém. Glória a Deus, né, gente? Nosso tempo já está avançado, não deu tempo de orar pelos enfermos, mas cada um de nós vamos orar nesse dia pelos enfermos, cada um, né, que está passando também os enlutados, né, essa semana. E para fechar aqui, vou ler os 3 versículos, né, de Lucas 18, 15, 16, 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos continuar crendo, né? Vamos continuar meditando nessa palavra, sabendo que temos que ser como crianças, né? Ter a simplicidade, a confiança, sinceridade, pureza, abençoar vidas, ser exemplo, acolher, tudo isso faz parte. E que o reino de Deus prevaleça em nossos corações cada dia mais e que possamos levar esse reino a todos aqueles que precisam e carecem disso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, né? Amanhã tem mais, Deus quiser.